Meus amados, queridos irmãos, graça e paz, que bom estarmos juntos mais uma vez com a nossa porção diária da palavra. Eu quero então saudá-lo nesta manhã, desejando as mais ricas bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, que o seu dia seja abençoado em tudo quanto você fizer, que Deus permita que você alcance o planejamento que você fez para o dia de hoje. Assim, então, juntos nós vamos caminhando. Hoje, eu quero ler com você o texto de Atos, capítulo 27, verso 42 até o 44. O parecer dos soldados era que os presos deviam ser mortos, para que nenhum deles fugisse nadando. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de fazer isso. Ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas, outros em destroço do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Amém. Palavra de Deus para nós. Esse texto faz parte da viagem de Paulo como prisioneiro, sendo levado para Roma. E nesse percurso, o navio enfrentou diversas situações. Paulo recebeu de Deus em visão que ele não sofreria dano, e também as pessoas que estavam naquele navio, elas não morreriam. Havia mais de 200 pessoas, mais de 250 pessoas naquele navio, e então eles estão enfrentando dias de viagem, tempestades, o barco está sendo levado de um lado para outro, eles encalham, então eles são atingidos de maneira violenta pelas ondas, e então, no meio de tudo isso, encontramos o versículo que eu li. Os soldados queriam matar os presos, mas aquele centurião, o responsável por aqueles prisioneiros, depois de muito resistir às orientações de Paulo, mas depois, quando ele percebeu a autoridade espiritual de Paulo, então agora ele queria salvar Paulo da morte pelos soldados. Então, nesse contexto, a palavra de Deus então diz que ele impediu aquela matança, ele deu as orientações, orientou para que os que soubessem nadar estivessem sendo os primeiros a saírem, e depois orientou para que os outros pudessem se agarrar nos pedaços de madeira e também chegariam à terra. E isso aconteceu. Termina o texto dizendo que todos se salvaram. Então, como é importante para nós percebermos que Deus, ele tem um plano e ele cuida dos seus servos. É importante para nós porque a sequência do livro de Atos, a sequência da história de Paulo, é que ele continua sendo missionário, ele continua aproveitando as oportunidades, ele proclama o evangelho, anuncia a salvação, vidas são salvas, pessoas são retiradas da eternidade, da perdição eterna, para fazer parte da glória eterna, assim então estarem com o Senhor Jesus Cristo para sempre. Importante para nós então recebermos no dia de hoje a palavra de Deus que traz a orientação, a direção para nós. É importante que nada nem ninguém tem poder para tirar a nossa vida, a não ser no plano eterno de Deus. Deus tem esse poder, esta autoridade, ninguém mais. Uma segunda razão, ou segunda questão para nós importante, é que em meio às situações mais difíceis, o Senhor envia a solução e ele envia o livramento. Aconteceu com Paulo em diversas ocasiões. O Senhor sempre enviando o livramento para ele. Sabemos que chegou o momento lá em que ele foi executado pelo Império Romano. Ele foi morto pelo Império. Ele foi executado. Mas em muitas situações, o Senhor enviou o livramento. Ali chegou o momento da sua morte. Assim, então, também para mim e para você, Deus envia livramentos. Deus move pessoas, instituições, Deus move as coisas para que então nós sejamos abençoados. Foi isso que aconteceu com Paulo e com as pessoas que estavam à sua volta. Veja como que não somente nós somos abençoados, mas Deus, através de nós, ele também abençoa outras pessoas. Olha que maravilha!
Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas a sua casa é abençoada por causa de você. Talvez você nunca tenha pensado nisso, o local de trabalho é abençoado porque você está lá. A escola que você trabalha, a escola que você estuda. Então, através da nossa vida, Deus abençoa outras pessoas, porque naquele navio que se despedaçou naquela tempestade, naquele mar, aquele navio com aquelas pessoas, podemos dizer, tantas e tantas e tantas pessoas, nenhuma morreu. E por quê? Porque Paulo estava naquele navio. Deus havia dado uma palavra que não aconteceria nada com eles. Paulo transmitiu a palavra de Deus e então, como resultado, todos se salvaram. Olha que maravilha, que bênção que a palavra de Deus traz para mim e para você no dia de hoje. Então, podemos sempre confiar na ação de Deus, na direção de Deus, no melhor de Deus para a nossa vida, sempre, sempre. Então, que assim seja e que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai eterno, nós agradecemos pela Tua palavra, por este episódio na vida de Paulo, quando ele foi milagrosamente salvo pelo Senhor, das mãos dos soldados, daquela tempestade, daquele naufrágio, mas o Senhor esteve ao lado, cuidou dele. Obrigado, porque o Senhor também cuida de nós, porque o Senhor também envia livramentos para nós. E assim, Deus, nós louvamos o Teu nome. Abençoa o Teu povo nesse dia, Senhor, os Teus filhos, Tua igreja, meus irmãos, seja com cada um, em meio às suas mais diferentes necessidades. Assim eu te peço, Deus, por misericórdia. É no nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Um dia de paz para você, um grande abraço e até amanhã, se Deus permitir.